E aí, gente, boas-vindas a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai fazer algo muito interessante. Vamos invadir os bastidores da mente de quem contrata. O objetivo aqui é bem direto: decodificar de vez o que rola do outro lado da mesa durante um processo seletivo. Bora transformar aquele friozinho na barriga em pura estratégia? Para começar com tudo, prestem atenção nessa frase incrível que a gente tirou do nosso material base. Competência abre portas. Comportamento sustenta oportunidades. Forte, né? Basicamente, o que isso quer dizer é o seguinte: um currículo impecável e habilidades técnicas fantásticas até garantem a cadeira na sala de entrevista. Mas, no fim das contas, é a inteligência emocional e o comportamento que vão assinar o contrato. O conhecimento técnico é só a linha de largada. Então vamos para o nosso ponto 1, o propósito da entrevista, que vai muito além de perguntas e respostas. O primeiro grande segredo aqui é esquecer de uma vez por todas aquela ideia de que existe um gabarito perfeito a ser seguido. Olha só, a gente precisa mudar a forma como enxerga esse momento. Esquece aquela imagem de uma prova de escola, com certo e errado. Na real, a entrevista é um processo de observação humana pura. Quem está ali avaliando não quer ouvir um robô repetindo respostas prontas, sabe? O que se busca de verdade é observar atitudes, bagagem de vida e como a pessoa se encaixa no dia a dia da empresa. É o momento de ver um ser humano reagindo a outro ser humano, muito além de um roteiro decorado. E se a gente pudesse espiar o que o recrutador anota naquela prancheta, veríamos 4 pilares principais. Primeiro, a comunicação, ou seja, essas ideias são passadas de forma clara. Segundo, o comportamento, medindo ali a maturidade e a confiança. Terceiro, a postura profissional, englobando tudo, desde a pontualidade até a ética. E, claro, a inteligência emocional, que é basicamente o autocontrole sob pressão. Resumindo, é uma avaliação 360 graus da pessoa e não só um checklist do currículo. Aí a gente entra na seção 2, os tipos de entrevista, ou como eu gosto de chamar, o kit de ferramentas de quem recruta. Bora ver as 3 estruturas principais que compõem essa avaliação. O mais legal aqui é entender que cada formato tem um alvo específico. A entrevista livre é aquele bate-papo mais solto. É ótima para criar conexão e ver a naturalidade da pessoa, embora possa ser um pouco subjetiva. Já a estruturada é o oposto. Ela tem um roteiro super rígido para evitar vieses e garantir que todo mundo seja avaliado na mesma régua. E aí temos a mais estratégica de todas, a entrevista por competência. A lógica dela é simples. O comportamento passado prevê o sucesso futuro. É de lá que vem aquelas perguntas do tipo: me conta uma situação onde precisou resolver um problema complexo. O foco total é na capacidade de adaptação real. Avançando para o nosso terceiro ponto, o ambiente. Dinâmicas online versus offline. Porque, vamos combinar, o jogo mudou bastante recentemente e as regras são outras. O ambiente molda totalmente a percepção do recrutador. No bom e velho mundo offline, a grande sacada era a presença física, certo? Aquele aperto de mão firme, a postura física ao entrar no escritório. Mas hoje, com o formato online dominando o RH, a história muda de figura. O julgamento passa a ser sobre a preparação e a capacidade de se adaptar ao mundo digital, o cuidado com o ambiente de fundo, a iluminação do rosto e testar a estabilidade da internet substituem aquela postura física tradicional. Mostrar organização na tela virou a nova métrica de profissionalismo. E falando em profissionalismo, prestem muita atenção nestas bandeiras vermelhas. Sabe o que queima o filme em segundos? Falar mal de empresas anteriores, por exemplo. Sério, isso grita falta de ética. Outros vacilos pesados. Mexer no celular durante a conversa ou ser informal até demais, quebrando o clima de respeito. Escapar dessas armadilhas é tão importante quanto entregar boas respostas. E um detalhe vital: a falta de escutativa. Pessoal, nenhum currículo brilhante salva quem não sabe ouvir a pergunta até o final. Isso nos puxa direto para a seção 4, a força da comunicação. Sinais verbais e não verbais. Essa parte é, sem brincadeira, um dos maiores termômetros de todo o processo. O pulo do gato aqui é a harmonia entre essas duas frentes. A comunicação verbal pede ideias organizadas e respostas diretas. Até aí tranquilo. Mas a comunicação não verbal, nossa, essa carrega um peso gigante e silencioso. É o contato visual, o tom de voz, o jeito que se gerencia o nervosismo natural, o como algo é dito, muitas vezes é o que valida a própria fala. Imagina só, alguém afirma que trabalha super bem sob pressão, mas a postura do corpo transpira puro pânico durante a resposta. O corpo é que vai contar a verdadeira história para o recrutador. Sabe aquela famosa regra da primeira impressão? Bom, ela é real. Uma ótima entrada constrói uma credibilidade enorme e um viés positivo logo nos primeiros segundos. Mas o nosso material base deixa um aviso bem claro. Só a primeira impressão não segura a vaga. Se não houver consistência, a máscara cai.
O que realmente decide o jogo é manter a coerência e o comportamento alinhado durante todos aqueles 30 ou 40 minutos de conversa. Vamos agora para a etapa número 5, o desafio das dinâmicas, ou o teste colaborativo. Essa é, de longe, a parte que mais gera ansiedade e confusão na galera. Bora quebrar o maior mito das avaliações coletivas de uma vez por todas? O candidato ideal definitivamente não é aquele que fala mais ou tenta monopolizar a conversa. Não é necessariamente o mais extrovertido e muito menos o dono do maior conhecimento técnico da sala. Tem gente que acha que precisa dominar o ambiente para ser notado, né? Mas a verdade é que isso é exatamente o oposto do que o RH está procurando. O que eles querem ver, de verdade, é equilíbrio. Quem está avaliando busca pessoas que consigam liderar trabalhando junto com o time. Eles querem ver inteligência emocional e a capacidade de resolver um problema sem passar por cima dos colegas. No ambiente colaborativo, o que realmente faz alguém brilhar e pontuar alto é juntar o respeito com ideias muito claras. Por isso mesmo, atitudes como interromper os colegas no meio da frase, ser agressivo para defender uma ideia ou querer dominar demais a atividade são considerados erros fatais. Mas olhe o outro lado da moeda. A omissão total e a falta de participação também eliminam na hora. O segredo do sucesso aqui é a moderação aliada à escuta ativa. É saber a hora exata de expor a sua ideia e, tão importante quanto, a hora de valorizar a ideia do colega. É nessas horas que a pontuação silenciosa acontece. E finalmente chegamos à seção 6, feedback e o RH moderno. Uma via de mão dupla. Vamos entender a mentalidade atual de quem cuida das etapas finais do processo. A grande virada de chave no mundo de hoje é que dar feedback deixou de ser uma mera cortesia. Virou pura estratégia de negócio. Um feedback mal feito ou a ausência total dele queima muito a imagem da empresa no mercado, gerando uma frustração gigantesca. Por outro lado, o feedback humanizado, que é ético, claro e respeitoso, faz o oposto. Ele fortalece o employer branding, consolidando a fama da empresa como um lugar incrível para trabalhar e validando o esforço de quem participou. E se a gente analisar o perfil de quem é contratado hoje, o padrão é muito claro. O conhecimento técnico, como a gente falou, é o básico, mas o que o mercado busca de forma implacável se resume nesta lista de 5 pontos. Primeiro, pessoas altamente adaptáveis. Segundo, comunicativas. Terceiro, profissionais colaborativos. Quarto, inteligência emocional lá em cima. E quinto, gente pronta para lidar com mudanças constantes. Essas são, sem dúvida, as competências de ouro do mercado moderno. E para colocar tudo isso na prática, os recrutadores frequentemente dividem as simulações em 5 etapas bem fundamentais. Anota aí. 1. A apresentação pessoal, para entender a sua trajetória. 2. O teste de comportamento sob pressão. 3. A avaliação daquelas competências chaves. 4. A introdução de situações práticas, tipo como lidar com um cliente extremamente irritado. E 5. O encerramento, que é a hora do seu pitch final, de responder por que você deve ficar com a vaga. Esse é literalmente o mapa completo do campo de jogo. Para fechar nossa análise de hoje, eu deixo uma reflexão provocativa baseada em tudo o que destrinchamos. No fim das contas, o que pesa mais na decisão de contratação? O papel estático que lista o seu histórico profissional ou a forma viva, dinâmica e humana como você se apresenta e interage com o mundo ao redor? É uma pergunta que muda completamente o jeito de se preparar para os próximos desafios. Fica a reflexão. Continuem explorando, continuem se adaptando e até a nossa próxima análise.